Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais um domingo, dia do Senhor, para juntos meditarmos e estudarmos a sua palavra. E nesta manhã, gostaria de pensar com vocês sobre um assunto que tem sido comentado, debatido nos últimos dias em razão desta pandemia que estamos atravessando e que tem a ver com a igreja, com a forma, com o jeito de ser igreja. Se você estiver aí na sua casa, reúna, e se você se sentir à vontade, reúna seus filhos, seus netos, sua esposa, marido, para juntos nós participarmos desta escola bíblica online, deste domingo, 24 de maio. Antes de nós começarmos, eu queria orar pedindo a orientação e a direção de Deus para que possa falar ao seu coração, possa falar ao coração daqueles que estão aí ao seu redor, de todos aqueles aonde esta palavra vai chegar. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por esta manhã, por este dia que o Senhor nos deu. Pedimos, ó Pai, a Tua direção neste momento para este assunto que trataremos, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, a Deus, e acima de tudo que o Senhor faça com que nós possamos pensar e com que nós possamos, ó Deus, agir, mesmo nestes dias de distanciamento social, que a Tua igreja possa ser uma igreja presente, ser uma igreja relevante e como tem sido, uma igreja viva e a serviço do Senhor Jesus. Nós oramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém. Então, nós vamos falar aí de um assunto que nós estivemos comentando nas nossas últimas lives sobre a igreja na pandemia e como a igreja tem se comportado e quais são os efeitos que a igreja, alguns efeitos que a igreja sofreu aí por causa e em razão desta pandemia. Então eu queria que você pudesse nos acompanhar, se você quiser tomar notas aí de algumas referências e alguns textos e algumas citações que nós faremos, fique à vontade para isso. Então, primeira coisa que nós vimos nesses e que nós podemos começar a pensar se nestes dias a igreja deve ou não celebrar as suas reuniões online, se a igreja deve ministrar os seus encontros online. É bíblico? Pode ser celebrado? E depois da pandemia, continuaremos apenas no mundo online ou é preciso pensar num equilíbrio entre este ambiente, esta dimensão e o presencial? Nós não temos nenhuma dúvida de que o presencial ele é imprescindível para a igreja. A igreja nasceu pelos relacionamentos. A igreja é um local onde são processados relacionamentos pessoais e interpessoais. Eu trouxe aqui este versículo de Mateus capítulo 18 que diz: onde estiverem 2 ou 3 juntos em meu nome, eu ali estou com eles. E aqui não há nenhuma menção sobre se estiverem no templo, se estiverem na sinagoga, se estiverem numa caverna, onde estiverem 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. E seguindo adiante, então, o que é celebração presencial e celebração online? Celebração presencial é aquilo que nós já praticamos ou praticávamos até o início deste distanciamento social. Os nossos encontros, existem igrejas que fazem encontros de domingo a domingo. Normalmente nós nos encontramos às quartas-feiras, nos domingos pela manhã, domingo à tarde, ao encontro do grupo de mulheres, do grupo de homens, da juventude.
cada um em seu horário, em seus dias respectivos, e então nós nos vemos, nós nos falamos, nos cumprimentamos, e então vivemos aqueles momentos presencialmente. Temos as nossas celebrações coletivas, os nossos grandes cultos, onde nos encontramos para adorar, para louvar e para ministrar a palavra do Senhor também nestes encontros. E a celebração online, para boa parte das igrejas, foi algo que a pandemia trouxe como impacto, porque grande parte das igrejas ainda não estava trabalhando com esta ferramenta online, de poder publicar, divulgar as suas celebrações, seus encontros, seus cultos, e gravar ou até fazer ao vivo no ambiente de internet. Então, esta, sem sombra de dúvida, foi o segundo maior impacto sobre a igreja. O primeiro foi o fechamento das atividades presenciais, mas não o impedimento da igreja poder continuar sendo igreja, mesmo estando distanciada fisicamente. A igreja continuou, a igreja está viva, a igreja está ativa. E prova disto é que cada lar, cada representação de um lar é a representação da igreja e do corpo de Cristo. Se voltarmos lá em Atos capítulo 2, na igreja dos apóstolos, havia ali uma igreja que se reunia no templo, mas se reunia nos lares. E esta igreja cresceu de forma exponencial, principalmente porque os lares foram os locais utilizados para a propagação e para a expansão do Evangelho de Jesus Cristo naqueles dias. Então, há a importância de nós estarmos reunidos agora, como estão aí vocês que estão me assistindo, no seu lar. Há a importância de você aproveitar estes dias que você não tem ido à igreja, e eu creio que você quer voltar a se reunir, mas você precisa aproveitar estes momentos em família para poder também em sua casa, em seu lar, compartilhar a palavra de Deus e os ensinamentos e aquilo que nós podemos aprender nestes dias de distanciamento social. A igreja não parou, a igreja não deixou de trabalhar, a igreja continua viva e continua ativa, porque não é uma pandemia, não é uma catástrofe, não é algo que pode nos impedir de continuar sendo igreja, nos encontrando, nos reunindo e celebrando a presença de Deus dentro dos nossos lares. E aí, nós conversamos então sobre os impactos que trouxe a pandemia. Impactos na sociedade como um todo, então as aulas suspensas, as pessoas, principalmente aquelas que trabalham, que não trabalham em áreas essenciais, então tiveram que se adaptar para poder trabalhar em casa, o chamado home office. As pessoas que trabalham nas áreas essenciais, estas estão saindo de casa para trabalhar e retornam para casa, e as igrejas, então, que foi considerada como não essencial, as igrejas fecharam os seus templos para os seus encontros presenciais. Então, o impacto foi esse, o outro impacto foi continuar sendo igreja, continuar fazendo as suas atividades, mas no ambiente online. E muitas igrejas precisaram se adaptar rapidamente a isto. Quem já estava fazendo isso não teve tanta dificuldade para continuar, para fazer os seus cultos, seus encontros. Aumentou o trabalho, acredito, mas estas igrejas permaneceram com suas atividades até certo ponto normal, considerando que o momento que nós vivemos não é um momento normal da nossa sociedade e do mundo que nós estamos vivendo. E aí nós falamos sobre igreja. Para nós discutirmos esse assunto, é importante que a gente tenha as definições do que é igreja, do que representa a igreja para nós. E aí nós demos algumas definições, né? Igreja é um ajuntamento ou assembleia de pessoas salvas por Jesus com o propósito de adorá-lo, para a sua adoração. A igreja é uma organização, é um organismo vivo,
Por isso que no começo eu disse que a igreja não parou, porque ela continua ativa, ela continua viva. É o povo escolhido de Deus, uma das formas como a igreja é conhecida ou como ela é chamada, a comunidade de todos os cristãos em todos os tempos e em toda parte do mundo, a igreja universal, a igreja católica, no sentido de ser universal, a igreja de Cristo, a igreja de Deus. E quem é o fundamento da igreja? Cristo, que é a pedra fundamental. Portanto, eu lhes digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei, edificarei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Portanto, nós que estamos vivendo dias em que um vírus tem atingido tantas pessoas, e já foram 22 mil pessoas vitimadas, mortas por causa deste vírus aqui no nosso país, o Senhor Jesus está dizendo que nada pode deter e nada pode impedir que a sua igreja existe, nem a morte. Aliás, a morte foi o último inimigo que o Senhor Jesus derrotou. E aí nós precisamos entender que na essência da igreja ela tem algumas características, ela tem propósitos, ela tem os nomes, as metáforas pelas quais a igreja é conhecida. Então, como propósito, o primeiro de todos é a adoração ao Senhor. Existimos para adorar ao Senhor. E adorando ao Senhor, as outras coisas que nós temos como igreja e a missão de Deus confiada a nós, nós podemos desenvolver e propagar esta missão com maior facilidade. Adoramos ao Senhor e por isso nós pregamos o Evangelho. Adoramos ao Senhor, por isso nós vivemos em comunhão, nós celebramos a comunhão com os nossos irmãos. Adoramos ao Senhor, por isso nós ensinamos e discipulamos a sua palavra. Adoramos ao Senhor, por isso nós servimos na igreja, no corpo de Cristo, cada um dentro da sua função, cada um dentro do seu chamado. Todos nós temos um chamado, todos nós, quando nos convertemos e recebemos o Espírito Santo de Deus, nós temos esse Espírito e diz Paulo que nós devemos buscar com zelo, buscar com sabedoria os melhores dons. E para quê? Não é para nós mesmos, mas para servir no reino de Deus, servir na igreja do Senhor. Nós somos conhecidos como o povo de Deus, o corpo de Cristo, a analogia que Paulo faz sobre o corpo, sobre membros, sobre a cabeça que é Cristo, sobre a dependência, a interdependência destes membros uns dos outros. E separadamente nós não somos igrejas, mas quando nos juntamos, quando há o ajuntamento, nós nos transformamos na igreja. Você não é igreja sozinho. Não é isso que o texto está nos dizendo. Quando ele faz a analogia do corpo, o pé não é o corpo, mas o pé, a perna, o braço, a cabeça, os ouvidos, a boca, juntos eles formam o corpo. Portanto, juntos nós formamos a igreja de Cristo. É também conhecido como a noiva de Cristo, o templo de Deus, o sacerdócio real. Outra característica da igreja tem a ver com a sua natureza. Nós somos uma igreja, nós temos um só Deus, nós temos uma só fé, nós temos um só Espírito e nós somos batizados em um só batismo. A igreja é santa porque a cabeça, a pedra fundamental da igreja, ele é santo, por isso ela é santa, separada. Ela é a igreja de todos os salvos, de todos os convertidos, ela é universal, ela é apostólica, porque nós somos fruto do trabalho daqueles discípulos que se tornaram apóstolos do Senhor Jesus e propagaram o Evangelho do Senhor logo depois da subida de Cristo aos céus. Como marcas, nós temos a nossa doutrina, que é saudável, que é baseada nas Escrituras sagradas. Como ordenanças, nós temos a ceia e nós temos o batismo. E as pessoas que são convertidas, elas batizam-se para dar a sua profissão de fé pública, para com aquele gesto
dizer que há uma nova criatura e com aquele gesto ela está confirmando aquilo aquilo que recebeu em seu coração, que é o Senhor Jesus, que passou a habitar em sua vida e, portanto, tornou-se nova criatura. E como ceia, nós celebramos a ceia do Senhor porque precisamos relembrar o sacrifício do Senhor na cruz em meu favor, em seu favor, e devemos fazer isto, como diz e como nos orienta a carta de Paulo aos Coríntios, até que o Senhor venha. E é também uma das marcas da igreja, é a fé que nós professamos. A fé que Paulo orienta Timóteo sobre quando pedirem a razão da vossa fé, que nós possamos responder de acordo com aquilo que fomos ensinados e discipulados. Portanto, nós não podemos perder de vista o que é a igreja quando estamos discutindo qual forma, qual modelo de igreja nós devemos ser, ou nós precisamos nos adaptar para ser nestes dias de pandemia e também no que seguirá no pós-pandemia. Então, aqui algumas perguntas que nós precisamos pensar nesta oportunidade. Ao sairmos dos encontros presenciais e migrarmos para os encontros online, vejam que eu estou usando a expressão online e não virtual, e eu vou citar o virtual um pouco mais à frente. O que de essência? Lembram que eu falei da essência da igreja, os seus propósitos, a sua marca, as suas marcas, a sua maneira de servir, de trabalhar, a sua maneira de propagar o Evangelho. Estas são essências que são baseadas em princípios. Isto nós nunca vamos mudar, independente de estarmos ou não na pandemia. Perdemos alguma coisa desta essência quando migramos para a igreja que, por força de um vírus, está se reunindo e se encontrando de forma online e não presencial. A base bíblica para estas reuniões online ou à distância, é possível ser igreja sem estar presente fisicamente? A reunião online, ela é pública? E existe adoração virtual? São perguntas que nós talvez não tenhamos e não respondamos de forma exaustiva, mas nós queremos dar subsídios para que você possa pensar e possa até expandir o seu conhecimento com isto que você está ouvindo neste encontro online que nós estamos fazendo nesta oportunidade. Sobre presença física, então, nós vamos pensar no apóstolo Paulo. Paulo escreveu 4 cartas que são consideradas as cartas da prisão. 4 cartas que chegaram a 4 igrejas, sem que Paulo estivesse fisicamente presente. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Aliás, a última foi para Filemão e não para uma igreja. Importante ressaltar que todos os destinatários, eles receberam estas instruções, estas orientações de Paulo, sem que Paulo estivesse no tete a tete, no olho no olho. Paulo estava preso. E são quatro cartas belíssimas que Paulo escreveu. E é importante ressaltar que Paulo escreveu metade do nosso Novo Testamento. E metade deste Novo Testamento, escrito por Paulo, as 13 epístolas, as 13 cartas que Paulo escreve, elas circularam naqueles dias por toda aquela região por onde ele pregou o Evangelho de Cristo Jesus. Em alguns lugares, Paulo nunca chegou ou passou rapidamente, mas os seus ensinos, eles chegaram. Os seus ensinos conseguiram alcançar povos, pessoas, raças. Aliás, estes ensinos paulinos, como a palavra de Deus, chegou até os nossos dias, porque estes homens, ou aqueles 40 homens que escreveram a palavra de Deus, aqueles que
preservaram, mas quem preservou toda a palavra para que ela pudesse chegar de forma fiel aos escritos originais foi o próprio Senhor. E se nós temos a nossa Bíblia hoje conosco, quer seja ela em papel ou quer seja ela no seu dispositivo móvel, é porque estes homens tiveram o compromisso de escrever e de compartilhar aquilo que receberam do nosso Deus. Paulo, então, trouxe ensinamentos, instruções, e ele não estava presente. E vejam que interessante que em Roma, ele não chegou aí à igreja de Roma, mas ele manifestava o seu desejo de estar indo até os cristãos em Roma. A igreja de Roma não foi uma igreja fundada por Paulo, mas Paulo orientou aquela igreja, e dizem que a carta aos Romanos talvez sobre a importância teológica, bíblica teológica, seja a carta mais importante de Paulo e o livro mais importante do Novo Testamento. Há quem diga isso. Outra manifestação de Paulo é em Tessalonicenses, na primeira carta de Tessalonicenses, quando ele diz: estamos longe dos olhos. Vejam, Paulo estava longe da presença física, mas perto do coração. Ele estava conectado com aquele povo, tanto com Tessalônica, Efésios, Filipenses, Colossenses, mas ele estava ligado com aquele povo, mesmo sem estar fisicamente presente. É preciso considerar que naqueles dias as cartas demoravam a chegar. Hoje você tem o seu dispositivo móvel e de 5 anos para cá houve uma evolução enorme. Nós temos aqui o WhatsApp, o Telegram, nós temos diversos aplicativos que fazem com que você está aqui agora e você pode mandar uma mensagem para quem está na China, na Austrália, no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco, e esta pessoa imediatamente ela consegue ler aquilo que você está enviando para ela. Naqueles dias demorava a chegar, porque o meio de transporte naqueles dias eram as embarcações. Para as longas distâncias eram as embarcações, ou então os animais, os cavalos, as mulas, eram os meios de transporte daqueles dias. Então uma viagem, não havia avião, levava tempo, dependendo da distância geográfica. A navegação marítima era a internet daquela época, era o que de mais avançado eles tinham, era o avanço tecnológico daqueles dias, era o algo novo daqueles dias. Nós temos hoje a internet e plugamos aqui e pipoca do outro lado do mundo uma notícia. Rapidamente nós ficamos sabendo das coisas, rapidamente nós tomamos conhecimento das notícias, quer sejam boas, quer sejam elas más. Havia um desejo de Paulo, de mesmo longe, estar próximo das suas igrejas, estar próximo das pessoas, estar próximo daqueles que careciam ouvir a palavra de Deus ou que careciam dos ensinamentos da palavra do Senhor. Importante ressaltar, a presença física, ela é insubstituível. Não há como substituir o contato físico, o estar próximo, o cheiro, o abraço, estarmos juntos. Nada substitui isso. Eu me recordo que no ano de 2005, eu fui trabalhar em São Luís do Maranhão. Durante 3 meses eu fiquei afastado. Nesta época, só a Isabela era nascida, e então todos os dias eu ligava, eu conversava com a Kelly, com a Isabela, mas aquela distância geográfica não impediu que nós continuássemos o nosso relacionamento de marido e mulher, e de pai e de filha. Obviamente que aquilo causava uma dor tremenda. Todas as vezes que nós nos falávamos, era choro de um lado e choro do outro, por causa da saudade, por causa do contato físico que nós não tínhamos. Mas o relacionamento à distância, ele é possível e ele é real.
E não deixou de ser real, mesmo quando eu estive lá, mesmo quando a Kelly ficou em São Paulo com a Isabela, ele não deixou de ser real. Ele continuou sendo um relacionamento saudável e um relacionamento real, mas não substituía o relacionamento presencial e físico que nós tínhamos. Então, o que é online? E aqui eu queria pensar com você algumas definições sobre online. Então, houve um aportuguesamento da palavra, né? Trouxemos para o português, mas ela é uma palavra de origem inglesa. E aí, dentro deste aportuguesamento da palavra online, ele é um advérbio de modo. Então, estar em algum lugar, estar numa conexão ou na internet, não um advérbio de lugar, é um de modo. Então, eu estou conectado no modo online, no modo da internet. Neste exato momento, nós estamos conectados no modo online, nós estamos na internet. Então, você acessou aí o canal do YouTube, esse canal do YouTube onde você está assistindo essa mensagem e você está online, você está conectado de forma online. É um adjetivo que pode ser acessado do computador, do seu dispositivo móvel, algo que você acessa, e pode ser os sites, pode ser a sua conta bancária, pode ser diversos locais em que você pode ir e estar presente de forma online. Ou algo que está conectado ao seu computador. Hoje nós temos as conexões sem fio, então é possível conectar uma impressora, é possível se conectar a uma rede, um Wi-Fi, e muitos utilizam hoje esta conexão Wi-Fi dentro dos seus lares, então, ou nas empresas. Então, isto é o online. Nós estamos conectados a alguma coisa e nós, a partir desta conexão, nós podemos navegar. Então, o nosso meio de navegação hoje é a internet. O meio de navegação de Paulo, dos apóstolos, daqueles dias para grandes distâncias, era a navegação marítima. Por que eu falei sobre o conceito online? Porque Paulo, ele tratou de um primeiro caso online de disciplina lá na igreja de Corinto. Vejam o que ele diz, depois você pode ler esse texto, todo o texto, quando Paulo faz esta orientação disciplinar na igreja de Corinto. Quanto a mim, ainda que não esteja presente pessoalmente, estou com vocês em espírito. Que espírito é esse? Paulo não era onipresente. Onipresente é só Deus. Então Paulo estava querendo dizer, queridos irmãos, nós temos o mesmo Espírito Santo, aquele que habita em mim, aquele que habita em você. Embora eu não esteja aí pessoalmente, tenho sabido de coisas que têm entristecido e que têm me entristecido e que têm, de certa forma, deposto contra o nome de Cristo, contra o nome do Evangelho. Então Paulo faz uma orientação, faz uma advertência firme, dura, de forma online, porque ele cita, não estou presente, mas estou em espírito com vocês. Da mesma forma, ele também em espírito, ele vai orientar a igreja de Colossenses, que estava sendo atacado por falsos mestres, falsos ensinamentos, e então ele dá uma instrução àquela igreja para que eles possam resistir e combater esses falsos ensinamentos. Porque embora no corpo eu esteja longe, em espírito, eu estou com vocês. Significa que ele estava dizendo, eu estou orando, eu estou clamando, eu estou junto com vocês nestes ataques que vocês têm sofrido. E quero que vocês saibam que o meu coração está conectado ao coração de vocês. Então Paulo está se referindo à união, à fé, ao compromisso que ele tinha, ao compromisso espiritual que ele tinha com as suas igrejas, com os seus discípulos. Timóteo foi um discípulo de Paulo e ele escreveu a Timóteo também. Então percebam que
Paulo usou dos recursos que ele tinha naquele tempo para poder orientar, instruir, exortar, ensinar, discipular a igreja, as igrejas pelas quais ele passou. Há um só e mesmo Espírito, e Paulo deixa isso muito bem claro. Havia uma união espiritual que conseguiu transcender a presença e a distância física. Celebração online, ela não é pública? Será? O que é ser público? Algo que é acessível a todos, algo que é aberto a todos? Então, a celebração online, e o online, como eu disse, é estar conectado, e nós estamos conectados. Qualquer pessoa que você compartilhar este link que você recebeu para estar nos assistindo agora, qualquer pessoa pode acessar. Qualquer pessoa, o seu vizinho, qualquer pessoa que esteja no norte do país, no nordeste, no sul, aqui no sudeste, no centro-oeste, ou fora do país, qualquer pessoa pode acessar. O que algumas pessoas têm dito é que ela não é uma celebração pública, porque ela restringe. Nem todos têm, talvez, um aparelho celular, ou nem todos têm uma conexão para poder acessar. Isto não perde o conceito de ser pública. Ela não deixou de ser pública porque alguém não tem o acesso. Aí é uma outra discussão que não é deixar de ser público. Ser público, sim, é quando eu tenho um lugar que eu vou me reunir, que eu vou me encontrar. Nós estamos agora conectados num meio, num canal de transmissão, com um horário definido, com um propósito definido, com um endereço que vocês acessaram, com um horário, com pessoas que se conectaram, todas se conectaram. Isso é ser público. Por sinal, no mundo online, no mundo da internet, ser público não é simplesmente eu estar vivendo a portas fechadas ou no mundo privado. Esta mensagem ela pode estar sendo reproduzida aqui no Brasil e pode estar sendo reproduzida neste momento na Austrália ou em outros países distantes do nosso país. Então, estar online é ser mais do que público, é alcance mundial. Em condições normais, mais uma vez eu quero ressaltar que vale o encontro presencial. Mas daqui para frente, a igreja deve também, na sua forma de celebrar, de se reunir e de se encontrar, considerar os encontros e as celebrações online. A igreja na pandemia, ela precisou se adaptar, ela precisou recorrer a meios e recursos tecnológicos que pudessem manter a igreja conectada, a igreja trabalhando, a igreja ativa. Sim, nós precisamos disso. Talvez nem todos tenham a oportunidade, ou nem todas as igrejas tenham conseguido fazer as suas transmissões online, os seus cultos transmitidos online, por causa de falta de ferramenta ou mesmo falta de conhecimento. Mas isso não impediu que o WhatsApp, que é algo hoje que bilhões de pessoas no mundo têm e milhões de pessoas aqui no nosso país têm, fosse o meio utilizado para que um pastor ou um líder pudesse enviar uma reflexão diária, uma oração que ele possa fazer no grupo de oração da igreja. Você pode lançar mão disso, você pode utilizar esta ferramenta, que é uma ferramenta online, porque você está conectado a algum lugar, você está conectado à internet, você está conectado, você faz parte de um grupo de WhatsApp, o grupo da sua igreja, o grupo dos homens, dos jovens, das mulheres. Isto não te impede de ministrar a sua igreja, de estar junto com o coração, longe dos olhos, mas perto com o coração,
parafraseando o apóstolo Paulo. Enquanto houver o distanciamento que nós estamos vivendo, e agora estes últimos dias nós tivemos uma subida considerável dessa curva de infectados e de mortos, nós precisamos lançar mão destes recursos e usá-los plenamente para que a igreja possa continuar servindo e adorando ao Senhor. Passada esta fase e encontrando as condições de fazer o encontro presencial, a igreja deve fazê-lo presencialmente, mas fazê-lo também de forma online. E aqui eu retorno lá no livro de Atos, quando Lucas escreve no capítulo 5, no versículo 42, que havia os encontros todos os dias no templo e os encontros todos os dias em casa. Nós precisamos sim fazer estes encontros no templo, mas também fora do templo, além das portas do templo. Quer seja no seu pequeno grupo, que pode ser presencial, e hoje nós estamos experimentando os pequenos grupos online, onde estamos nos encontrando semanalmente online. Você pode usar a ferramenta tecnológica para estreitar os encontros, as relações, porque aquilo que é feito no mundo online, como eu disse no começo, é algo que é real. Não é algo simulado, é algo genuíno, é algo real. A igreja na pandemia, e aqui eu queria ressaltar que teologicamente, biblicamente falando, é possível ser uma igreja na pandemia, mesmo com a restrição de pessoa, mesmo com a restrição física que nós temos nos nossos cultos e nos nossos encontros. Mateus 18, onde estiverem 2 ou 3, ou presencial, ou online, ali eu estarei. Lembrem-se de Elias, que estava numa caverna, que foi se esconder, e tentou se esconder de Deus e não conseguiu. Deus o encontrou. Lembre-se de Davi no Salmo 139. Se eu subo aos céus, o Senhor está. Se eu desço nas profundezas, o Senhor também está. O Senhor está em todos os lugares. Nada pode deter a presença do Senhor. E aqui uma pergunta para você pensar. Há diferença no culto que você presta a Deus de forma presencial e no culto online? Por acaso o Espírito Santo no culto presencial é diferente do Espírito Santo do culto online? Será que quando você se conecta online, o Espírito Santo se conecta em você? Obviamente que não. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Paulo tinha o Espírito Santo de Deus e disse, olha, longe dos olhos e próximo do coração, eu estou aí com vocês. Nós precisamos repensar a forma, o jeito de ser igreja mesmo nesses dias e mesmo com todas as dificuldades, por sinal a igreja de Cristo vem sobrevivendo a perseguições, a ataques, a tentativas de fechá-la, e ela tem resistido, porque não é um lugar, não é um espaço, não é um vírus, não é uma pandemia que vai impedir que a igreja de Cristo deixe de existir, porque, como diz o Senhor, nem a morte, nem o inferno, nem as portas do inferno podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Mais uma vez, estar junto fisicamente é insubstituível e é fundamental para a igreja. Mas em tempos normais. Tempos estes que hoje nós não estamos vivendo. A frequência das pessoas, e nós temos notado isso nas nossas celebrações online, a frequência que nós temos nestes encontros online aumentou consideravelmente. Um culto de oração que tínhamos como pico 50, 60 pessoas, hoje nós temos quase 200 pessoas participando de forma online. Precisamos considerar estes números, sim. Os nossos encontros, as nossas EBDs, que tínhamos 80, 70, quando tínhamos pico 100, 120 pessoas, hoje nós temos 250, 200, quase 300 pessoas
assistindo às nossas EBDs ou às nossas celebrações da noite. As pessoas não encontram tantas dificuldades, o deslocamento, sair da sua casa, se deslocar para a igreja, é plugar e estar online e participar do culto. Até os não crentes, que muitas vezes são resistentes a ir a um ambiente de igreja por se sentirem deslocados, eles sentem-se, sim, eles sentem-se mais à vontade em participar de um culto, em participar de um encontro. Então, vejam que benefícios há nesta forma de celebrar a Deus de forma online. Certamente, e eu não tenho dúvida disso, já tem sido uma grande ferramenta para nós que somos igreja, igrejas que não tínhamos, igreja que não tinha esta forma, estávamos engatinhando ainda nas nossas transmissões online. De repente veio a pandemia e nos capotou para lá. Nós fomos de forma abrupta para as transmissões online. Ainda aqui eu já estou caminhando para o encerramento. Na Igreja Apostólica, Paulo escreveu epístolas online. As cartas eram transmitidas, enviadas, compartilhadas através dos barcos. E aí, este download, hoje você recebe um arquivo no seu WhatsApp, quando você clica naquele áudio, naquele vídeo, naquele documento, é feito um download. O download de Paulo era a viagem marítima, a embarcação que levava aquela carta até o seu destinatário. Imaginem o tempo que esse download demorava. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Mas esta mensagem chegava ao seu destino. Graças a estas transmissões online feitas por Paulo, feitas por Pedro, nós recebemos hoje o que nós chamamos de a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Aqueles apóstolos, aqueles homens foram fiéis ao compromisso que tinham com o Senhor e usaram a tecnologia daqueles dias, os recursos daqueles dias, em seu favor, em favor da expansão do reino de Deus, em favor do pastoreio, do cuidado da igreja do Senhor daqueles dias. E há 2 palavras importantes que nós precisamos então gravar. Resiliência. Resiliência é a capacidade que nós temos de, numa situação adversa, nos adaptarmos a esta situação, não aceitá-la, não prostrar-se diante desta situação, não. Existe a pandemia, eu preciso me adaptar para continuar sobrevivendo e vivendo na pandemia. E ressignificação. E aí eu trago para o campo da igreja e de qualquer área da sua vida. É preciso dar um novo significado. É preciso ressignificar aquilo que era presencial para aquilo que se tornou online nos nossos dias. A igreja da pós-modernidade, ela não vai ser uma igreja que vai ficar somente se reunindo presencialmente, lendo Bíblia presencialmente. Aliás, já é uma prática das igrejas dos nossos dias, nem todos mais levarem a Bíblia, porque elas estão no dispositivo móvel. São os avanços que nós temos. É muito mais fácil termos a Bíblia aqui, porque nós acessamos rapidamente por onde vamos ou onde estivermos. Então são mudanças desta igreja dos nossos dias, mas nós precisamos nos manter uma igreja na sua essência, isso não muda, relevante, bíblica, uma igreja que ama pessoas, uma igreja que cumpre a missão de Deus. A missão não é da igreja, é de Deus. E a internet é um meio muito mais avançado. Imaginem Paulo com o WhatsApp, imaginem Paulo com a internet. Meu Deus do céu, se ele conseguiu pregar o evangelho no mundo que ele estava vivendo naqueles dias, esse mundo de hoje para ele era fichinha. Em Atos capítulo 6, vejam que a igreja precisou se adaptar, a igreja precisou ser resiliente.
A igreja estava crescendo. A cada dia, diz lá Atos capítulo 2, versículo 47, o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Todos os dias tinha conversão, e não devia ser um, não. Devia ser um bom grupo que se convertia. Então os discípulos falaram, gente, é o seguinte, nós estamos cuidando do ensino e nós estamos cuidando das viúvas, da ação social da igreja e de outras atividades. Nós precisamos dividir as tarefas. A igreja se organizou dentro da sua estrutura. Nós precisamos nos reorganizar dentro das nossas estruturas. Precisamos quebrar estruturas. E o Senhor veio com a pandemia e quebrou. O Senhor deu um reset no mundo e deu um reset também nas práticas e na forma de ser igreja. Eu não tenho dúvida disso. O Senhor deu um reset no nosso mundo e deu um reset nas nossas igrejas. Nós não podemos esperar recomeçar. Você já precisa começar a repensar como será a igreja no pós-pandemia. Como serão as estruturas da igreja. Ah, eu tenho 20, 30 ministérios, talvez você tenha que reduzir para 2, 3, 4 no máximo. E aí nós teremos as pessoas fazendo mais de uma atividade, porque talvez a estrutura engessada, a estrutura um pouco burocrática que nós temos, nós precisamos torná-la simples e acessíveis a todas as pessoas que convivem no ambiente de igreja. Ao longo da história, a igreja tem sido resiliente e tem se adaptado em meio às circunstâncias, mas jamais a igreja perdeu a essência. E para terminar aqui, eu queria falar com você sobre realidade virtual, que é algo que não é a mesma coisa de estar online. A realidade virtual, ela é uma tecnologia que permite que, através de computador, de equipamentos de alta capacidade, equipamentos 3D, recursos gráficos, imagens em 360 graus, nós simulemos no ambiente virtual o ambiente real. Vejam que eu usei a palavra simulemos, porque não é o ambiente real. A pessoa mergulha, ela passa por uma imersão virtual. E esta imersão virtual, ela provoca sensações e sentimentos, experiências, que podem ter desdobramentos físicos, sim, que pode ter o seu envolvimento completo naquele ambiente virtual. E aí nós temos segmentos em que hoje a realidade virtual ela é amplamente trabalhada. Nos jogos é uma realidade. Se você tem filho aí, os jogos, o jogo, o FIFA e entre outros que tem aí, eles já trazem um ambiente virtual. Você tem equipamentos, óculos que te projetam numa realidade virtual. Se você ainda não teve a oportunidade de experimentar, procure um equipamento em 3D para você ver como é estar no ambiente virtual. Né? A indústria automobilística, a indústria o segmento da decoração, você quer decorar a sua casa, você olha lá, puxa, vai ficar assim, mas são simulações. São projeções de um ambiente que pode eventualmente ser real, mas nunca ele será real. Na saúde, há treinamentos, na saúde, hoje você pode fazer uma operação nas faculdades, sem que você tenha um corpo ali, um corpo morto ali, você pode fazer ele de forma virtual. Já existem até cirurgias em que você consegue monitorar virtualmente, mas você está tratando no corpo aquela pessoa. Então, são avanços tecnológicos e que a realidade virtual nos traz. E aí eu queria, se você não assistiu esse filme, assista o Avatar, que é um homem, um soldado paraplégico. E ele então, ele vai destacado para uma missão, ele vai ter um avatar. E avatar é o termo que se usa àquela outra pessoa que você será no ambiente virtual. Ele vai ser um outro ser, onde ele vai correr, pular e fazer o que quiser. Mas no mundo real ele continua sendo um paraplégico. Por que eu trouxe
o virtual aqui? Há muitas pessoas confundindo encontros virtuais da igreja com encontros online. No encontro virtual, nós não precisamos usar avatar, porque nós não vamos encontrar Deus no ambiente virtual. O Senhor Deus transcende qualquer dimensão. O Senhor Deus, Ele é o Criador de todas as coisas e Ele está presente naquilo que Ele criou. Portanto, eu não preciso ir para um ambiente virtual para me encontrar com Deus. Eu tenho um ambiente online onde eu encontro-me com a igreja, onde eu celebro a presença de Deus com uma igreja, mas é um encontro online. Ele não é um encontro virtual, porque o virtual, como nós vimos, a realidade virtual é uma dimensão onde nós nos conectamos e entramos nesta dimensão para simularmos algumas coisas dentro deste ambiente. E quando nós estamos reunidos online, nós não estamos simulando um culto prestado ao nosso Deus. Nós não estamos esperando ir aí no presencial ou no online. Nós sentimos emoções no culto, sentimos sensações no culto, mas isso não é sinal da prova de que Deus está presente no culto. Não, o culto, quando nós sentimos a presença de Deus, é quando nós percebemos a ministração da palavra de Deus, os cânticos, quando a igreja está de forma ativa adorando a Deus, e de forma ativa ela sente a presença de Deus quando Ele fala aos seus corações e às suas mentes. No culto presencial, nós notamos a presença ativa do nosso Deus. Deus transcende qualquer dimensão, Ele é distinto de nós e não podemos reduzi-lo a uma dimensão, a um local ou mesmo um espaço físico. Deus não habita em templos feitos por mãos e Lucas cita isso lá em Atos capítulo 7, versículos de 40 a 50. Portanto, se você tem algum problema, mas virtual, talvez seja por isso, eu quero que você pense que o virtual não é online. O online é real, no sentido de que eu estou me relacionando com você, você está me vendo aqui agora. Perceba isto. Perceba que o virtual simula, o real não simula, o real, o online é verdadeiro, é um encontro da igreja do Senhor. Jesus não precisa de um lugar para ser adorado, e o Senhor, quando se encontra com aquela mulher, lá em João capítulo 4, ele fala, olha, não é aqui neste monte, nem em outro qualquer lugar. O Senhor deseja pessoas que o adorem em espírito e em verdade, se é presencial ou se é de forma online. O Senhor deseja pessoas comprometidas com Ele. Nas minhas considerações finais aqui para você, eu queria pensar sobre isso que nós falamos. O tradicionalismo, ele pode ser algo que vai engessar a igreja nesse pós-pandemia. E aqui uma definição sobre tradicionalismo e sobre tradição. Um professor da Universidade de Yale, lá nos Estados Unidos, ele fala que ele trata sobre a diferença entre tradição e tradicionalismo. O tradicionalismo é a fé morta dos que vivem, a fé morta dos que vivem. São pessoas que estão pegas a determinadas coisas que devemos fazer porque fazemos isto e sempre deu certo e vamos continuar fazendo. Muitas igrejas decidiram não ir para a transmissão online. Como estas igrejas estão pastoreando e cuidando das suas vidas ou das vidas que são responsáveis? Como será que as pessoas dessa igreja têm reagido? Certamente elas têm procurado em outros lugares, online. Ora, eu vou ficar preso com o presencial, sendo que Paulo nos dá sinais, escreve cartas em que ele não estava presente. Então, o tradicionalismo tem a ver com aquilo que é externo, com aquilo que é exterior. O homem, as instituições são mais importantes do que o interior, do que as pessoas que nós vamos tocar, as pessoas que nós vamos
falar e compartilhar a palavra de Deus. Já a tradição é uma caminhada olhando para a fé dos cristãos genuínos do passado, os heróis da fé, Paulo. Vejam o que Paulo nos ensinou, vejam que a igreja precisa ter como tradição se reinventar em dias difíceis e complicados, em situações inesperadas, como fez Paulo. A tradição liga o passado ao presente, visando a construção de um futuro promissor. A tradição, ela valoriza homens e mulheres do passado. Sim, os nossos velhinhos, os nossos idosos da igreja, eles são a história da sua igreja, da minha igreja. E nós precisamos valorizar estas pessoas e incluí-las nestes momentos que nós estamos vivendo. Talvez eles sejam um pouco resistentes, mas e aqui eu compartilho destes irmãos que quando descobriram as transmissões online, os cultos online, eles entraram num parque de diversão, porque eles abraçaram isso e falaram, puxa, eu estou vendo a minha igreja, eu estou celebrando com a minha igreja ao meu Deus. Sim, nós não podemos deixar que o tradicionalismo seja o inimigo da igreja nesses dias. A Bíblia sempre será o nosso manual de fé. Cristo sempre será a pessoa mais importante dos nossos encontros. A igreja presencial ou online deve ter amor, tanto presencial como online. Deve ter compaixão, misericórdia, graça pelas pessoas. Isso nunca mudou, independente de onde nós estivermos, presentes ou não presentes. O que estamos fazendo e faremos nos dias pós-pandemia será muito importante para a igreja que nós queremos ser. A celebração online será uma realidade. A igreja é o corpo de Cristo, é a reunião de pessoas salvas. E momentaneamente estamos distanciados, separados com os olhos, mas unidos com o coração. Mas não deixamos de ser igreja e não deixamos de cultuar ao nosso Deus. Os encontros e celebração online são reais e verdadeiros, pois Deus está presente nele. Deus está presente neles. A realidade virtual é uma simulação da realidade física, sim, mas nunca será aquilo que nós vivemos, quer seja reunidos presencialmente, quer seja reunidos fisicamente. Não é necessário que eu mergulhe no mundo virtual para sentir a presença de Deus. Não é necessário que eu acesse o mundo online para sentir a presença de Deus. O Senhor Deus habita em mim. O Senhor Deus habita em você. Se você foi salvo pelo Senhor Jesus. Momentaneamente, estamos separados, mas continuamos sendo a igreja do Senhor, cumprindo os seus propósitos aqui na terra. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus esteja com a sua família. Que Deus possa falar ao seu coração nesta manhã. E se você quiser, pode compartilhar esta mensagem com a sua igreja, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares, para que eles possam saber que a igreja continua trabalhando a serviço do nosso Rei Jesus. Deus nos abençoe. Quero orar com você nesta oportunidade e deixar esses 2 versículos de Hebreus. Pensemos uns nos outros a fim de ajudarmos a todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. E hoje a nossa reunião foi online. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o grande dia, e que grande dia é este, a volta de Cristo, está chegando. Ó Deus bendito, louvado e engrandecido seja o teu santo e excelso nome. Muito obrigado, ó Deus, porque tu és um Deus tão grande, tão maravilhoso, que não cabe em espaço físico, não cabes no tempo,
não cabes, ó Deus, e não é possível colocá-lo e reduzi-lo, ó Deus, a espaços ou ao tempo. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor permitiu que nós passemos por esta pandemia, mas o Senhor também nos despertou e nos acordou para sermos uma igreja diferente quando passarmos por esta fase, ó Pai. Nos prepara, nos orienta, nos dirige a vivermos um evangelho que seja inclusivo, um evangelho que possa alcançar as pessoas, quer seja de forma presencial, quer seja de forma online. Que possamos usar, ó Deus, os recursos, as ferramentas que temos à disposição no cumprimento da Tua missão aqui na terra. Ó Deus, no cumprimento dos Teus propósitos para a Tua igreja. Que possamos ser igrejas relevantes, igrejas que anunciem o Evangelho de Cristo Jesus, não importa a forma, mas que, acima de tudo, importe o compromisso que nós temos de adorar ao Senhor e, assim, servir ao Senhor e servir ao próximo. Abençoa as nossas famílias e nos dê um domingo e um almoço de bênção e de paz. E que a Tua graça, que o Teu amor e que as consolações do Teu Santo Espírito estejam sobre este povo que está te assistindo agora e com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra hoje e para sempre. Amém. Deus nos abençoe, Deus abençoe o seu domingo e nós nos veremos no próximo encontro. Fique com Deus e que a paz do Senhor esteja com cada um dos irmãos.